Olá, meus queridos amigos! Hoje, vamos embarcar em uma aventura deliciosa. Vamos fazer pão juntos. Não se preocupem, é mais fácil do que vocês pensam. Com a minha receita simples, vocês vão se surpreender com a facilidade de criar um lindo pão caseiro. Imaginem o cheirinho que vai tomar conta da cozinha, o calorzinho do pão nas mãos. E o sabor? Ah, o sabor é divino! Macio, amanteigado, totalmente irresistível. Preparados para começar? Vamos reunir os ingredientes e colocar a mão na massa. Não se intimidem. Cozinhar pode ser uma experiência divertida e gratificante. Essa receita de pão leva ingredientes simples que vocês provavelmente já têm em casa. Não é necessário nada sofisticado. A ideia aqui é praticidade e sabor. Vamos precisar de alguns ingredientes básicos que são fáceis de encontrar. Água morna, 1 xícara. Cuidado para não estar muito quente, só morninha. Isso ajuda a ativar o fermento. Fermento biológico seco, 1 pacotinho. Cerca de 2 colheres de chá e 1/4. Essencial para o crescimento do pão. Açúcar, 1 colher de sopa, para alimentar o nosso fermento. Isso dá um toque de doçura. Azeite, 1 colher de sopa, para dar sabor e maciez. O azeite também ajuda na textura. Sal, 1 colher de chá, para realçar todos os sabores. O sal é fundamental para equilibrar o sabor. E farinha de trigo, 3 xícaras. Talvez precise de um pouquinho mais para polvilhar. Viram? Nada complicado. A farinha é a base do nosso pão. Agora que já temos nossos ingredientes perfilados como bons soldadinhos, vamos para o próximo passo. Vamos começar a misturar tudo. Em uma tigela grande, vamos misturar a água morna e o açúcar. Mexam delicadamente para dissolver o açúcar. Agora, polvilhem o fermento sobre a água. É como se estivéssemos acordando o fermento, dando um lanchinho antes do trabalho pesado. Deixem essa mistura descansar por uns 5 a 10 minutos. Vocês vão notar que vai começar a formar uma espuminha, umas bolinhas em cima. Esse é o fermento fazendo a mágica dele, criando as bolsas de ar que vão deixar nosso pão leve e fofinho. Agora vem a parte divertida. Vamos começar a trabalhar a nossa massa. Adicionem o azeite e o sal à mistura de fermento. Esses ingredientes vão ajudar a dar sabor e textura à nossa massa. Em seguida, adicionem a farinha aos poucos, 1 xícara de cada vez, misturando com 1 colher de pau ou com as mãos. Isso garante que a farinha seja bem incorporada. Assim que a massa começar a se formar, transfiram para uma superfície levemente enfarinhada. Hora de sovar. Este é um passo crucial. É a sova que desenvolve o glúten, dando estrutura ao nosso pão. Sem isso, o pão não teria a mesma consistência. Empurrem a massa com a palma da mão, dobrem e repitam. Esse movimento é essencial para ativar o glúten. Sovem por uns 5 a 7 minutos, ou até a massa ficar lisa e elástica. Esse tempo é necessário para obter a textura ideal. Ela deve ficar com a textura de um lóbulo de orelha. Isso indica que a massa está pronta para a próxima etapa. Hora de descansar. A paciência é uma virtude. A massa precisa de tempo para crescer e desenvolver seu sabor. Coloquem a massa sovada delicadamente em uma tigela untada com azeite, garantindo que ela fique bem acomodada. Virem a massa para que todos os lados fiquem cobertos com uma camada fina de óleo. Isso ajuda a evitar que ela resseque. Cubram a tigela com um pano de prato limpo e deixem descansar em um lugar quentinho por cerca de 1 hora. Esse tempo é crucial para o crescimento. Esse é o primeiro descanso, onde o fermento vai fazer a mágica dele, dobrando o tamanho da massa e criando uma textura leve e areada. Enquanto a massa cresce, vocês podem relaxar, fazer um cafezinho
ler um livro ou simplesmente aproveitar o momento. Ou até preparar uma sopa deliciosa para acompanhar nosso pão fresquinho. Aproveitem esse tempo para se conectar com a cozinha. Modelando o pão, solte a criatividade. Depois de 1 hora, pressionem a massa delicadamente para liberar as bolhas de ar. Agora é hora de modelar. Vocês podem fazer um pão tradicional, pãezinhos, ou até trançar a massa. Modelem com cuidado e coloquem em uma forma untada. Cubram a forma com o pano de prato novamente e deixem crescer por mais 30 minutos. Esse segundo crescimento vai garantir um pão leve e fofinho. Hora de assar. Aroma de paraíso. Pré-aqueçam o forno a 190 graus Celsius. Com o forno quente e a massa crescida, é hora de assar. Assem o pão por cerca de 30 a 35 minutos. Vocês vão saber que está pronto quando a casca estiver dourada e o pão soar oco ao baterem no fundo. O cheirinho que vai sair da cozinha será irresistível. Saindo do forno douradinho e delicioso. Retirem o pão do forno com cuidado e deixem esfriar sobre uma grade antes de fatiar. Eu sei que é difícil resistir a esse aroma de pão fresquinho, mas deixar esfriar ajuda o pão a firmar. Depois de frio, fatiem em fatias grossas e aproveitem. Nosso pão caseiro é delicioso puro, com manteiga ou com azeite e vinagre balsâmico. É o acompanhamento perfeito para sopas, saladas ou simplesmente um lanchinho. Compartilhe sua jornada. Vamos conectar. Parabéns por assar seu próprio pão. Espero que tenham gostado dessa experiência simples e gratificante. Lembrem-se, cozinhar é se divertir e aproveitar o processo. Não tenham medo de experimentar farinhas diferentes, adicionar ervas ou especiarias, ou até tentar formatos diferentes. Eu adoraria ver as criações de vocês. Compartilhem fotos dos seus lindos pães nas redes sociais e me marquem. Vamos nos inspirar para encher nossas casas com o calor e o aroma de pão fresquinho. Boas fornadas!